Fazer uma live sobre PEI, sobre aba, sobre uma dúvida que eu recebi e eu achei ela muito pertinente. Eu tava olhando ali os comentários, né, sobre uma pergunta que eu fiz, sobre o que as pessoas têm dúvida sobre o PEI, e uma profissional falou assim: Dani, e quando a gente não tem tempo, quando tem pouco tempo com a criança, como é que a gente tem que selecionar esses objetivos do PEI? Como é que nós devemos trabalhar? E essa é uma pergunta muito recorrente, porque nós sabemos a realidade da maioria das famílias, que você tem ali 2 horas para trabalhar com a criança, e é isso, é o que os pais podem pagar. Eu sei que o plano de saúde não pode ter esses limites, mas é uma luta, né? Os pais vivem muitas lutas, e o profissional tá ali para fazer o papel dele, o trabalho dele. Então, são muitas frentes. Então, vamos pensar aqui na questão do profissional, como ele tem que conduzir nesses casos. Vamos lá, gente. O PEI é o plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado, plano... Enfim, eu sempre trago isso para vocês. Na aba, o que importa é que é um plano e ele é individualizado. O PEI, para ser construído, você teve que avaliar. Então, você fez várias avaliações. Aqui a Kátia, querida, que é dona de uma clínica enorme, né? Ela fala sobre as dificuldades também que vivencia. Ela faz um trabalho muito legal. Muito mesmo. E parabéns, Kátia, pelo aniversário lá do CEMAD. Eu não consegui conversar com você antes, mas parabéns. Então, assim, muitas vezes você se pega com uma família que não tem condições de pagar mais que isso, e você vai ter que fazer um PEI pensando nas 2 horas que você tem contato semanalmente com essa família. Ok, então você soube que você tem 2 horas, daí por diante é onde você vai trabalhar. Antes disso, você avaliou. Como é que você avaliou? A família relatou ali como é que é a rotina na anamnese, como é a rotina da mãe, como é a rotina do pai, como é que é a vida dessa família. Então, como eu trouxe aqui 1 hora apenas, às vezes é 1 hora só. Então, veio todo esse contexto. E aí usou vários instrumentos de avaliação, por exemplo, o Portage. O Portage, gente, é muito interessante para quem é professor. Ele é um instrumento muito válido para a área educacional. Então, ele tá ali, avaliou essa criança, usou esse instrumento, fez também uma avaliação direta, usou o FAST para comportamentos inapropriados. Então, olhou ali o que está interferindo na aprendizagem, que eu falo sobre o tripézinho, né? A gente faz uma anamnese, um acolhimento, vê o que está interferindo na aprendizagem, vê as preferências desse aprendiz e vê o que ele sabe fazer. E aí, com base nisso e com base nos relatos da família, a gente vai pegar o que é mais urgente. Essas 2 horas vão ser para quê? 2, 1 hora. Vai ser para treinar a família. Vai ser para treinar esses cuidadores, para modelar o comportamento e explicar. Então, nós vamos desenhar essa intervenção para que nas 2 horas semanais nós possamos treinar a família e avaliar e sondar a aprendizagem dessa criança. Então, o que vai acontecer? Nós não vamos colocar 1 milhão de objetivos. Não vamos fazer isso. Não tem porquê. Nós vamos trabalhar com o que é urgente. O que é urgente? Quando a gente chega nessa situação onde não se tem muito tempo, o principal foco é olhar o que interfere a aprendizagem. Então, vocês vão pegar um protocolo tipo FAST, que é justamente para barreiras de desenvolvimento e tudo. Vai olhar assim, o que está interferindo? Tem comportamento autolesivo? Tem comportamento agressivo? Não tem, Dani, mas tem baixa tolerância. Ele tem baixa tolerância, baixa concentração, então ele não consegue ficar muito tempo numa atividade. Então, a gente vai olhando a árvore, a nossa árvorezinha, do que está interferindo esse processo de aprendizagem. Ok, a gente analisou essa árvore e observou que aí a gente olhou o que está interferindo na aprendizagem. O próximo passo é o que a gente pode ensinar para que esse comportamento que está interferindo na aprendizagem reduza. Então, esse é o nosso segundo passo. A gente olhou o que está interferindo na aprendizagem e nós vamos para o que nós podemos ensinar. E o que nós precisamos ensinar
é já pensando no processo de generalização, que esse comportamento ele já seja usado em vários contextos. A gente não pensa mais, gente, não vamos ficar naquela caixinha de pensar, vamos isolar uma aprendizagem numa salinha na clínica para depois ir para a vida. Não, esse daí é um pensamento retrógrado que inclusive, a gente sempre cita muito o Lovász, né, que foi o camarada que revolucionou, o pesquisador, o camarada, né, eu falo como íntimo do Lovász, mas o Lovász, ele foi um grande pesquisador que trouxe a evidência da análise de comportamento aplicada para o transtorno espectro autista, e ele foi um dos grandes nomes do DTT, né, de uma abordagem. A questão é, Lovász, depois de alguns anos, ele se retratou mostrando certas condições que, apesar de ele ter ensinado essas habilidades, muitos não conseguiram generalizar e não se perpetuaram, não teve uma adoção de novas habilidades. Então, ele trouxe um complemento que é pouco falado sobre isso. E aí, infelizmente, as pessoas só fixam naquela primeira coisa, né, e não vê a progressão. Existem estudos sobre DTT progressivo que traz justamente, nós temos que montar a nossa intervenção já progredindo para o ambiente natural e de forma generalizada para a gente conquistar a fluência. E quando a gente tem só 2 horas com a criança para intervir, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Quem tá perguntando, gente, use a caixinha de pergunta, porque, olha, vocês estão vendo, tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas aqui na live, e é o pessoal perguntando e cumprimentando, e aí as perguntas se perdem, eu não consigo voltar. E se eu parar meu raciocínio, toda vez que vier uma pergunta, a live vai ficar quebrada e vocês não vão ter conteúdo. Então, o que eu faço? O que eu sempre peço... Quando vocês entram na live e tem uma dúvida, usem a caixinha de pergunta, que quando eu terminar meu raciocínio, eu paro e olho ali, ok? Então, vamos prosseguir aqui para o raciocínio. Se você só tem 2 horas de intervenção, o que você vai fazer? Outra pergunta que as pessoas fazem muito também, vai ficar salvo? Gente, minhas lives, a maioria ficam salvas, ou aqui no YouTube. Se não ficar é porque o Instagram não permitiu, porque o Instagram eu não tem como domínio da ferramenta. Então, são as perguntas. Eu não garanto, porque já várias vezes eu fiz live e minha live não ficou salva, deu problema. Então, se possível, assista agora que está ao vivo. É isso. Se eu não garanto que ela vai ficar salva ou não, e deixa suas perguntas na caixinha de perguntas. Prosseguindo, você tem 2 horas com a criança. Você já entendeu que você tem um comportamento que interfere, você viu uma habilidade que vai diminuir esse comportamento que interfere, e não só interfere o aprendiz, interfere a vida da família. Vamos pegar um exemplo bem clássico. A criança que não consegue se vestir sozinha. Vamos lá, pensar numa criança, por exemplo, que ela não é desfraldada, nada, ela não consegue se vestir sozinha, ela tem dificuldade para tirar e colocar a roupa. Quantas vezes no dia essa família vai ter que tirar as calças dessa criança, subir calça, colocar o fralda, ou enfim, para dar banho, por conta de ir ao banheiro. São tantas vezes que isso causa um impacto na vida dessa família. E às vezes essa família não tem nem consciência disso. E você vai conseguir levantar isso na anamnese. Não vai ter instrumento de avaliação que vai te explicar o quão isso pode estar doendo numa família. Quando você só tem 2 horas de intervenção por semana e você vai treinar a família, você tem que sempre raciocinar, pensar o seguinte: como é que é a rotina dessa família e como eu vou conseguir fazer uma intervenção de forma efetiva que melhore a qualidade de vida não só dessa criança, mas melhore a qualidade de vida de todo mundo que está envolvido com essa criança. Porque no momento que você conseguir isso, você vai conseguir os próximos passos. Porque a família vai entender, caraca, isso funciona, isso está melhorando a minha vida, tá melhorando a rotina da minha família. Então não inventa de querer ficar fazendo pareamento, coisinhas assim que não faz sentido, de sentar no chão para pai brincar com a criança, não. Vocês vão fazer objetivos que façam esse pai, essa família aderir à intervenção. Então são coisas de rotina familiar. Então é a criança saber comer sozinha, a criança saber se trocar sozinha, tomar banho, colocar sapato. Essas questões de vida diária, é aí que você consegue segurar essa família quando você só tem 2 horas de intervenção.
Então, é justamente... Oi, Aquiles! Tudo bem? Rapidinho, gente. Um segundo. Obrigada pela paciência de vocês. Então, quando você só tem 2 horas de intervenção, você tem que pensar justamente nas questões de rotina, de vida. Então, vocês vão construir com base no que vocês têm de insumo, que vocês conheceram da rotina dessa família, no repertório dessa criança, no que está interferindo no processo de aprendizagem. Então, por exemplo, 2 eixos: ensinar a solicitar alguma coisa e questões rotineiras. Então, assim, você vai construir um PEI, você vai construir ali 2, 3 habilidades que você vai estar ensinando. Não queira fazer muito, porque para cada habilidade que você selecionar, você vai desenvolver diversos programas de ensino. Então, por exemplo, tem meu guia de bolso, que ela é a continuação do PEI, é o que depois que você fez o PEI, você vai para o programa de ensino. E aí, daqui, você vai ter que fazer um programa de ensino pensando, se você é um analista do comportamento, você vai fazer o programa de ensino pensando no pai, na mãe, então já são 2, na escola, se o vovô fica muito tempo com a criança, com o vovô, com a vovó. Então você vai desenvolver vários programas pensando em vários contextos para ensinar essa família. E quando você vai pensar em medição, como é que você vai medir esse comportamento, também vai ser flexível. Então, você como terapeuta, naquelas 2 horas que você tem, o que vai te caber no final das contas é sondar e sempre estar ali fazendo essa coordenação desse processo. Então, vamos lá, voltar para esse caso. Nós vamos ensinar, por exemplo, uma criança que tem baixíssimo repertório, que não sabe se vestir, que isso causa transtorno na família, não sabe ter autocuidado, não sabe solicitar coisas simples. Então a gente vai começar com o que ela mais gosta para solicitar e a gente vai usar o que ela tem de repertório, seja por gestos, seja figuras, seja sinais, sim, enfim. O que importa é que nós vamos analisar isso e nós vamos ensinar os pais o que ela sempre está pedindo. Se ela sempre está pedindo água, vai ser água. Se ela sempre está pedindo, ela gosta muito de banana. Então a gente vai ensinar como ela pedir banana. Vai ser específico, vai ser bem específico no início, porque o que a gente quer? A gente quer que essa família se envolva. Nós queremos que essa família fique aderir a esse processo. Então, se você tem só 2 horas semanais, você vai selecionar ali as habilidades que vão ser essenciais, 3 habilidades, 4, mas não coloque uma lista imensa, porque lembre, para cada habilidade que você selecionar, você vai ter que desenvolver uma progressão aritmética de programas de ensino, porque vai ser em cada contexto. Como eu tô falando, gente, coloca as perguntinhas nas caixinhas, porque eu aqui no chat as perguntas vão e eu não consigo ter controle. Eu vou aqui pra caixinha pra ver. Aqui a Fono, Carol, Hipólito. Dani, bom dia. Uma estratégia para a escola seria avaliar comportas, de avaliar a criança dentro do nível da série que se encontra, e daí teremos dados para o PEI. Levantando considerações os excessos, déficits comportamentais, seria um caminho. Sim, de qualquer forma. O Portage é maravilhoso. E para os excessos comportamentais, para a escola, eu recomendo muito o FAST, gente. O FAST não tem nenhuma tradução, ele não é traduzido e nem validado pro Brasil. Se bem me lembre, não. Mas assim, vocês colocam ali no Google, ele é maravilhoso, ele vai te dar uma boa base. Então, o que você vai fazer? Eu gosto muito de avaliação de preferência livre, mas existem instrumentos de avaliação de preferência. Eu ensino aqui, ó, no guia de bolso, que é gratuito, tá lá no meu site. Vou colocar aqui, ó, http
Que aí vocês depois, vocês entram no meu site, peguem meu guia de bolso. Que aí basta baixar. Tem a parte de avaliação de preferência. Então, vocês façam aqui a avaliação de preferência. Tem a avaliação lá do que está interferindo na aprendizagem, o porte, já é com base nesses dados, mas não só com base nesses dados, gente. Não basta a gente olhar instrumentos de forma seca. A gente tem que conversar com essa família, a gente tem que conversar com a escola. Porque o instrumento não vai dar essa sensibilidade de certas dores que eles sentem, certas questões, certos impactos que tem na vida, questão de rotina familiar. Para quem acompanhou uma história que eu criei, que foi com base também em várias histórias que as pessoas me trazem, que foi a do Enzo. O Enzo, no caso, a mãe trabalhava meio período, de manhã ficava com o Enzo, o pai só viu o Enzo praticamente no fim de semana. Então, assim, essa mãe era extremamente sobrecarregada. Então, a intervenção tem que ser pensada nisso. Aqui. Confesso que estou perdida, porque tem material, vi que a professora de apoio fez e não é PEI. Dani, possível fazer o PEI sem a família, apenas com laudo? O PEI precisa de evolutivo? Kelly, não. PEI tem que ser feito junto. O PEI, no viés da análise de comportamento, quando a gente vai pensar em coisas com evidência, nós temos que fazer todo mundo conjunto. Não existe o PEI da escola, não existe o PEI da clínica, existe um único PEI. Porque não faz sentido existirem trocentos PEIs. Então, uma pessoa, um analista, consolida o PEI, verifica se todo mundo tá de acordo. Tá de acordo? Isso daqui que tá escrito faz sentido no seu contexto? Faz sentido no contexto escolar? Eu entendi, eu compreendi o que você quis dizer aqui. E aí a gente consolida tudo para desenvolver os programas de ensino. Então, o analista do comportamento, gente, ele tá de igual para igual para todo mundo. Ele não tá acima, ele não tá impondo, ele tá no mesmo nível de todo mundo de conhecimento. Na verdade, ele tá abaixo porque ele sabe menos. Ele tá pegando conhecimento das outras áreas, o que eles trazem de informações para conseguir consolidar o PEI. E ele vai... E o PEI, gente, ele é um contrato. O PEI é um contrato. O PEI, você pega o PEI, consolida o PEI, do PEI vai sair os programas de ensino. Essa que é a questão. Usem as caixinhas de pergunta porque fica difícil de eu voltar aqui. Vou tentar. Dani, temos alguma... Débora aqui. Dani, temos algumas crianças que os médicos estão pedindo 2 horas de aba na escola. Por essas crianças já tem um professor de apoio especializado em aba. E a escola diz que é inviável ficar com 2 professores e o AT. Podemos reajustar? Qual é a questão, né, gente, disso? O que acontece? Hoje, a função... muitas vezes não é AT, porque se fosse AT não ia precisar de um especialista em aba, porque o AT, teoricamente, ele é especialista em aba. O que nós temos hoje é um monitor escolar, é uma pessoa de apoio, ele não é um atendente terapêutico, porque ser terapêutico está sendo com base nos programas de ensino, que foi com base no PEI, que tem uma função terapêutica ali, tem uma função social com base ali no diagnóstico das avaliações. Então é isso, gente, é isso. Então, aqui ó, tem na UFSCar a adaptação para língua portuguesa. Ai, que legal, eu acho que eu já vi essa. Eu só não sei se ele foi validado, teve pesquisa validando, mas assim, eu acho super válido, usem o FAST é maravilhoso. Mas voltando à questão aqui da Débora, qual é a questão? Nós precisávamos que essa pessoa que está dentro da escola entendesse de análise do comportamento, que entendesse as necessidades das crianças e ela tivesse uma função terapêutica ali. E não uma babá, não é essa questão, não é uma pessoa que vai levar para o banheiro, ele vai ensinar. Ele tem uma função ali de ensino mesmo. E não é adaptação. Não é simplesmente, ele não tem função de adaptar. Ele tem função de usar as ferramentas que a pessoa tem para fazer as coisas. Então, são conceitos totalmente diferentes. Infelizmente, os médicos não compreendem o que é análise de comportamento e muitos terapeutas não entendem. Por exemplo, o AT. Vamos pegar uma criança tipo Aquiles. O Aquiles. E Aquiles, ele tem apraxia de fala, ele tem questões motoras, ele tem várias questões. O AT dele
tem que ser treinado pelos profissionais. Então, o supervisor recebe a informação de todos os profissionais. Olha, para pegar na boquinha é assim, posicionar ele assim, o pezinho tem que organizar, tem que arrumar assim, olha o quadril. Então, vários vão instrumentalizando a intervenção, vamos fazendo esses programas, vamos chegar ali para AT. Esse AT vai ser ter o conhecimento das necessidades dessa criança, no contexto que ela precisa, e ali ele vai estar aplicando todo esse conhecimento. Então, eu não precisa ter uma pessoa da fono, uma pessoa da TO dentro da escola, não. Precisa ter um AT de verdade, que compreenda as necessidades dessa criança dentro da escola e a sua complexidade. Então, é isso, gente. É isso que nós precisamos, só que nós ainda estamos engateando. Para vocês terem noção, os meus cursos, muitos dos meus alunos são médicos. É muito curioso. Uma vez eu lancei uma pesquisa, muito tempo atrás, no início do ano passado, e 15% dos meus alunos eram médicos. Porque os médicos, eles estão buscando entender melhor. Hoje em dia talvez seja até mais médicos. Eles estão tentando entender para eles saberem prescrever direito, fazer essas prescrições, essas solicitações. Vamos lá para as perguntas. Meu filho tem 5 anos, a maior questão hoje é o diálogo e narrativa, como elaborar o PEI. Avaliação. Não tem como a gente discutir qualquer coisa se não vai avaliar, e você não vai conseguir. Vai ter instrumentos, por exemplo, você falou que ele tem 5 anos, o Ables pode ajudar nessa questão, o Socially Savely pode ajudar também nessa questão, mas o ideal é a avaliação direta. O que eu tô vendo hoje em dia, gente, as intervenções, elas estão sendo baseadas em instrumentos avaliativos. Então, se ensina a criança a responder igual o instrumento tá ali. Então, se o instrumento falou para quando faz isso, a criança faz isso, quando você fala oi, oi, cantar musiquinha, trocando, então ela sabe, mas ela não sabe conectar essas informações que ela pega. Então, fica tudo em caixinha separada. O que tinha que ter sido trabalhado lá atrás eram poucos objetivos e muita generalização desses objetivos logo. Então, essa que é a dificuldade hoje desse diálogo, narrativa, é porque falta essa conexão entre as caixinhas. Eu não tive como continuar, mas o ano passado eu tinha começado um trabalho usando inteligência artificial, mas com adolescentes. Então, era justamente essa questão de usar a inteligência artificial para desenvolver. Então, eles eram adolescentes já nível 1, são nível 1 de suporte, com uma leitura mais desenvolvida, fala, toda a questão. Tinham critérios para poder participar. Infelizmente, eu não consegui abrir muita coisa e foi por pouco tempo isso, mas a evolução foi muito legal. Então, era justamente isso. Era através da inteligência artificial, colocando ali, a gente ia pegando coisas interessantes, em comum entre todos eles, jogava na inteligência artificial. Eu falei até isso na palestra de ontem, e aí ia desenvolver. Então, é super interessante. Infelizmente, eu não consegui prosseguir. Ia ser muito legal se outros terapeutas prosseguissem. Eu posso até conversar mais sobre isso depois num grupo separado, com terapeutas, para eles desenvolverem mais essa ideia. Foi um piloto. É um piloto que do ano passado, foi logo quando lançou o ChatGPT, quando abriu o ChatGPT para todo mundo usar, eu comecei com esse grupo. O FAST é um protocolo para mapeamento de comportamentos disruptivos. Ele foi idealizado pelo Iwata há uns mais de 20 anos atrás, para entender qual era a função desse comportamento. Então, se bater, morder, gritar, destruir propriedade. Então, o objetivo ali é você ter uma hipótese da função desse comportamento. Esse é o FAST. FAST é maravilhoso, gente. Tem que se estudar mais o FAST. As pessoas criticam muito o FAST, mas assim, o FAST, ele é orientativo. Ele ajuda a acompanhar. E não tem que se olhar o FAST assim, o FAST falou isso, então eu vou seguir só isso. Não, ele é orientativo. Oi, quando saber se eu uso o DTT ou um ensino menos estruturado? Para quem me acompanha há muito tempo, já compreendeu uma coisa, gente. Eu tenho um supervisor meu que ele fala que eu sou uma behaviorista radical. Ela é radical nesse sentido.
é que eu sou uma analista, eu sou uma estudiosa da análise do comportamento. Eu nem gosto de me chamar de analista do comportamento, porque meu raciocínio é de engenharia, então eu sempre falo que eu sou uma engenheira do comportamento. Quando a gente vai pensar em ensino estruturado, ensino naturalista, ensino em cadeia, nós estamos apenas pensando de forma didática. É só didática, isso que a gente fala. Se vocês forem lá no meu guia de bolso, que é gratuito, que eu já coloquei o link aqui para vocês, está no meu site, basta vocês se cadrarem em daniacf.com, vocês se cadastram e vocês recebem por e-mail esse guia. Tem uma partezinha desse guia onde vocês vão olhar essa tabelinha que são as formas de ensino. Isso daqui é didático, tá, gente? É didático. Isso daqui não é taxativo, tá bom? Então, quando você vai olhar isso, o que você tem que olhar quando você vai fazer uma forma de ensino? Você vai observar assim, quando? Como é que é esse meu instrutor? Qual é a desenvoltura desse meu instrutor? Ele desenrola bem, ele já é bem experiente. Como é que esse meu aprendiz, ele tem mais dificuldade em aprender essa habilidade, exige mais dele. Você vai olhar o número de tentativas que você vai precisar. Você vai olhar como é que você vai sondar essa aprendizagem. Você vai olhar qual vai ser a variação dessas instruções. Então, quanto mais rígido for esse processo, mais estruturado, você vai estruturar mais. Quanto mais possível de você usar isso no ambiente natural, as oportunidades, isso vai favorecer tanto o instrutor como o aprendiz, nós vamos indo para o naturalista. Só que uma regra é clara na vida. Tudo que a gente faz na vida é em cadeia. Os nossos pensamentos são em cadeia, nossas ações são em cadeia. A gente pensa, eu tô falando com vocês, eu sempre falo isso, gente, eu tô falando com vocês, eu já tô pensando em 3 coisas na frente que eu vou falar pra vocês. Então o meu raciocínio é em cadeia. E não é em cadeia porque ele tá brilhando aqui na minha cabeça, não. Porque eu já projetei isso outras vezes. Então eu só tô reconstruindo essa memória. A gente reconstrói a nossa memória toda vez que a gente lembra de algo. Então é assim a nossa vida. E não seria diferente para as nossas crianças. Gente, só lembrando uma coisa pra vocês, que é muito importante. Terça-feira, 20h30, vai ter o Plantão PEI, onde eu vou mostrar o caso da Valentina, que é uma menina de 4 anos, com uma história extremamente complexa. Só que tem uma coisa, ele é gratuito, esse evento é totalmente gratuito, mas ele só estará disponível para quem se cadastrar no meu link da bio. Então, quando terminar a live, vocês entrem no meu link da bio e façam um cadastro, é rapidinho, e vocês vão receber o acesso para participar do Plantão PEI. O Plantão PEI, gente, eu vou explicar pra vocês como vocês não devem fazer um PEI, como vocês devem fazer um PEI, mostrar o caso da Valentina. Então, assim, aproveitem esse evento, terça-feira, dia 25 às 20h30. Só que vocês têm que saber o seguinte, só vai participar do evento quem tiver cadastrado. Por quê? Ele vai ser pelo Google Meet. A gente pensou em fazer pelo Zoom, mas o Google Meet é mais simples. Então a gente vai fazer pelo Google Meet, então vai ter chat, vai ter interação. Então, assim, é só quem tiver cadastrado mesmo vai poder participar. Não tem como fazer esse evento maior, ele não foi projetado, por exemplo, para fazer no YouTube. Ele não foi projetado para isso, ele foi projetado para ser um evento, uma aula mais intimista, porque eu quero que vocês aprendam, eu não quero mais. Nossa, eu tava lendo ali os comentários, eu começo a entrar em desespero, porque é o meu filho também envolvido nisso. Eu faço tudo isso porque eu tenho um filho que é autista e a gente tem que mudar essa realidade, sabe? Eu preciso que essa realidade mude por ele. E não só pelo Elias, mas por muitas outras crianças também. Então, assim, compartilhem, nós vamos mudar essa realidade, nós vamos ensinar o que é o PEI. E outra, gente, eu penso muito, eu penso na criança, que é a nossa base, é tudo que a gente tem, é o futuro dela, eu penso na proteção da família e melhorar a qualidade dessa família, então o PEI tem que ser pensado nisso. E outra, o PEI também a gente tem que pensar nesse profissional, porque eu tô vendo profissionais
se exaurindo, gente. Profissionais que estão tentando fazer o melhor, só que ninguém dá ferramenta para eles. Ninguém explica como é que tem que fazer, como não tem que fazer. Hoje eu recebi uma mensagem no YouTube que me impactou muito, de uma profissional que estava fazendo um PEI. Aí ela foi assistir o meu vídeo e ela viu, meu Deus, eu estava fazendo totalmente, porque o PEI, ela estava fazendo um bando de lista de habilidades de como tinha que fazer, e não é isso. O PEI não é uma lista. E aí isso impactou muito ela, e ela tá refazendo o PEI. Isso foi, assim, muito marcante pra mim, que foi um pouco antes de começar aqui a live. Então, gente, o profissional, ele tá ficando cansado, ele tá se exaurindo, os bons profissionais estão adoecendo. E o PEI, ele é um contrato, no sentido que ele é um contrato comportamental, que ele vai proteger a criança, vai proteger os pais e vai proteger esse profissional, porque ele é um acordo. E desse PEI vão sair os programas de ensino, vão sair os registros. Então, vamos pensar. Eu sempre gosto de dar o caso da menininha com síndrome de Rett, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Que, assim, foi um caso muito clássico, assim, foi um caso muito... Clássico não, foi um caso muito marcante na minha vida. Porque era uma criança que não desenvolvia, o PEI foi feito com acordo, todo mundo sabia o que tinha que fazer, todo mundo sabia que desenvolver. Eu não fui terapeuta da criança, eu fui orientadora da supervisora de caso, eu orientava a supervisora de caso nesse caso dessa menina. E aí essa menina não desenvolvia, modificava o PEI, modificava os programas, assim, dentro desses, modificava o PEI não, modificava os programas e não tava, enfim, né, no final fizeram um teste genético, verificou a situação, ela tem síndrome de Rett, tem trabalhado, tem desenvolvido, mas a velocidade é outra. Também já aconteceu de criança com epilepsia, então um desenvolvimento mais lento, e quando foi investigar, a gente seguindo aquela árvore de decisão do desenvolvimento, porque essa criança não tá ganhando essas habilidades, e era especialmente questões motoras que pegava muito, muito, muito nela. E aí, na árvore de decisão, viu questões de epilepsia, acho que era epilepsia focal, enfim. Então, gente, vê como é que é a importância do PEI. O PEI, ele vai te dar rastreabilidade disso, ele vai te dar proteção, ele vai... Então, por isso que o PEI, ele tem que ser desenvolvido, e o PEI não é para dar mais trabalho, o PEI é para dar menos trabalho, na verdade, porque no momento que você começa a consolidar esse PEI, você começa a conversar com a professora, começa a conversar com o pai e tudo, ele vai desenvolvendo organicamente. Entenda que o primeiro PEI que você fizer não vai ser perfeito, nenhum PEI vai ser perfeito, tá, gente? Vamos calçar a sandália da humildade, tá, gente? Nós somos humanos. Nós não temos capacidade de fazer nada perfeito, nós fazemos o nosso melhor com as informações que nós temos, tá? Então é justamente isso. Então a primeira coisa é calçar essa sandalinha da humildade, saber, ok, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o que eu posso, e eu também não posso ir além. Então é justamente isso que nós vamos trabalhar. Terça-feira, 20h30, terminou a live, se inscrever no Plantão PEI. Plantão PEI! Gente, Plantão PEI ficou muito massa, eu adorei esse nome. Adorei, adorei, adorei. Foi ideia de um amigo meu, assim, que eu... Caraca, que nome massa! Aí eu peguei. Aqui, mas foi dado pra mim, tá? Aqui, como funciona a produção do PEI? Meu filho atualmente está apenas com 30 minutos de terapia, o que eu faço? Meu Deus, Jamile, você vai ter que assistir essa live do início, tá? Porque eu expliquei justamente isso, expliquei as etapas do PEI, expliquei justamente quando tem pouco tempo de intervenção. Então, assim, não tem como. E outra coisa, gente, é fazer pai e mãe, fazer pós-graduação em aba, fazer um curso super complexo para entender de intervenção. Em pós-graduação, gente, entenda, pós-graduação em aba, você vai aprender as bases da análise do comportamento. Você não vai aprender a fazer intervenção na pós. Você aprende a fazer intervenção, sim, usando os conhecimentos que você tem com base de aba, mais específicos para essa criança. Então, quando você vai aprender a fazer intervenção, você é supervisionada por alguém que vai estar te ensinando, vai estar te modelando para as necessidades dessa criança, desse adolescente também, porque a gente se fala muito sobre criança,
E os pais de adolescentes sempre reclamam, Dani, você não fala de adolescente. Mas sim, nós precisamos falar mais dos adolescentes. Eles precisam de um suporte específico e eles também estão nesse range enorme. Então tem pais que estão descobrindo o autismo do seu filho agora, que foi o meu caso, né? Com 15 anos eu tive meu diagnóstico e aí se vê naquela complexidade. Então é justamente isso. Plantão PEI, porque é urgente, né, gente? A gente tem que entender sobre PEI. Aqui. A Kátia querida. Dani, como você sempre fala, estou conseguindo muita resposta positiva. Os pais treinando, participativos, eles estão juntos com os objetivos. Isso é o caminho de hoje, é o caminho, é a família, a gente não tem como. Quem deve fazer o PEI? É o analista do comportamento, a aba, o colégio. Quem tem que fazer, se a gente está seguindo viés análise do comportamento, é o analista do comportamento, tá? Essa pergunta aqui. O PEI tem que ser único, tá, gente? O PEI não tem que ser o PEI da escola, não tem que ser o PEI da clínica, não tem que ser... O PEI tem que ser único, sendo feito pelo analista do comportamento e perguntando se todo mundo tá de acordo com o PEI, ok? Não é simplesmente analista do comportamento, faz o PEI, chega com o pé na porta da escola e fala, ó, sigam. Não, PEI não é isso, tá? PEI não pode ser dessa forma. Vamos ver. Mais perguntinhas. Você... Nossa, eu quero pegar essa antes aqui. E depois eu volto a essa. Porque essa daqui me doeu. Meu filho tem 2 anos de terapia e não vejo evoluções. Será que ele não vai desenvolver? Essa pergunta é ótima. Qual é a questão, gente? Primeira coisa, as terapias, elas, como eu falei pra vocês, estão se usando protocolos e querem entubar na criança esses protocolos. Então, muitas vezes, nós temos que avaliar essa criança e olhar as necessidades que são urgentes dela. Então, por exemplo, eles estão ali na terapia. Vou mostrar pra vocês, eu tô criando uma série de documentos que uma hora isso sai, gente. Isso daí tá sendo um trabalho, eu tô com supervisão, porque tá me incomodando muito essa questão que os terapeutas começam a ensinar habilidades muito básicas e não evoluem, não desenvolve, mas porque não tem o raciocínio do que antecede. Vou mostrar aqui pra vocês, que eu tava rascunhando um pouquinho antes aqui. Aqui, ó. Indicar com a mão. O que é indicar com a mão? Isso. O que é essencial, importante e essencial para você indicar com a mão? A motivação. A pessoa tem que estar motivada para fazer essa indicação. Então, tem que ter alguma coisa que ela queira ali. Atenção compartilhada. Então, para ela indicar, ela tem que olhar para o outro, né? Tem que saber se o outro tá ali por perto para indicar a mão, para solicitar para o outro pegar. Controle do motor fino. Então, isso daqui, ó, esse movimento. Compreensão de gestos. Então, ele tem que compreender que isso daqui é solicitar de alguma forma. Isso daqui entrou no repertório dele de fazer essa mãozinha assim de alguma forma. Mas, para isso, ele tem que ter performance visual. Para ter o controle fino, ele tem que ter controle dos membros superiores. E antes disso, ele tem que ter o controle do core, que isso não é levado em conta. Porque para você fazer isso, você tem que ter esse movimento. Para você fazer isso, para fazer isso você tem que ter esse movimento, mas para isso você tem que ter essa sustentação. Então é o controle motor de membros superiores. Mas para você fazer isso, você tem que ter esse core bem trabalhado. Você tem que ter essa sustentação. E muitas vezes, meu Deus do céu, como eu saí descabelada da live. Muitas vezes isso daí não é levado em conta. Então vamos seguir aqui o raciocínio. É porque eu quero criar uma árvore imensa aqui para trás. Mas aqui, ó, para ter o controle fino, não basta ter controle motor. Você tem que ter essa coordenação mão-olho. E para isso, você tem que ter a performance visual para compreensão de gestos e para atenção compartilhada. Para atenção compartilhada, você tem que ter contato social, você tem que tolerar o outro. Então, eu tô criando bem aos pouquinhos. Toda vez que eu tenho um tempinho, eu vou criando isso. E aí eu vou colocando a descrição operacional de cada coisa dessa. Eu quero fazer tipo que faz planta.
planta, não sei se vocês já tiveram acesso a plantas de apartamento, planta de, enfim, uma planta de engenharia. De forma geral, eu tô querendo criar isso daí como fosse plantas mesmo, porque, enfim, eu sou engenheira, minha cabeça funciona dessa forma, e a gente vai colocando a descrição para cada habilidade. E aí, para isso, eu tava querendo muito formar um grupo de estudos com especialistas na área. Então, assim, pegar uma pessoa que eu tô com um supervisor, eu tô pagando supervisão na área de análise de comportamento, mas eu tô sentindo falta de ter uma pessoa muito boa para me orientar, e eu vou tentar convencer a Carolina Quedas para voltar a me supervisionar nisso, ou quem sabe, né, o Paulo Queriguini, alguém, na parte motora. Eu preciso de um terapeuta ocupacional para me ajudar na parte de propriocepção e na parte sensorial, uma fono para me ajudar na parte comunicativa e uma linguista, quem sabe, um linguista, né? E se possível também, enfim, um neuro. Eu tava querendo muito formar, exatamente, é tipo um mapa mental. Eu tava querendo muito formar uma equipe, mas eu não tenho condições de pagar financeiramente uma equipe enorme dessa pra gente montar esses mapas por habilidade. Seria um ganho imenso, né? A gente imagina publicar isso, seria um avanço no Brasil, porque hoje o que nós temos... Aqui tem uma fono! Gente, que legal! Então vamos entrar em contato. E aí a gente faz esse trabalho semanalmente, sabe? Cada semana a gente monta uma reunião e nessa reunião a gente faz uma abertura, e a gente vai montando esses mapas, a gente coloca o nome de todo mundo que tá trabalhando junto, e aí cada um publica na sua página, a gente faz tipo uma planta mesmo, que as pessoas vão ter acesso, e aí a gente divide em habilidades que são fundamentais, né, habilidades que eu coloquei aqui, que são habilidades essenciais e habilidades que são importantes, tipo imitação. Imitação é essencial para fazer esse movimento? Não, mas ela é importante para ensinar. Para você aprender, entende? Para você fazer isso, você não precisa da imitação, mas para você aprender a fazer isso, você pode aprender através da imitação. Então é esse raciocínio que eu quero trazer. E aí vocês viram que assim, ó, ai, que legal, que bom, gente! Nós podemos formar um grupo de estudos em relação a isso. Então, daqui para trás o que precisa para essa habilidade, e meu próximo passo que eu quero fazer é daqui para baixo. Quais são as habilidades que podem ser de adução com base nisso? Então, quais são as habilidades que podem surgir a partir dessa daqui? Então é isso. Como eu falei, assim, eu não tenho condições financeiras de pagar todos esses profissionais pra gente poder formar juntos isso daí, mas se a gente puder fazer um trabalho... Ai, que legal! Eu acho que depois eu vou fazer um formulário pra gente montar isso junto e fazer um grupo de discussão, mas tem que ser ativo, não é ninguém fixo nisso, né? Então, vamos lá. Tem a doutora Ellen Siqueira, que é maravilhosa também. Acho que a doutora Ellen, ela teria mais condições para mexer também, que ela é super ativa, ela é analista do comportamento também, para quem não conhece a doutora Ellen. Psicomotricista, nossa, psicomotricista é super importante também. Vamos lá. Então, voltando, só para finalizar essa pergunta, que eu achei ela extremamente importante, sobre a criança que tá 2 anos na terapia e não desenvolve, muitas vezes é por conta disso, tá? É porque esses pré-requisitos não foram trabalhados. Então, se nós não conseguimos olhar ali esse rastreio para trás e entender o que tá faltando para desenvolver e como desenvolver, essa outra habilidade ela não emerge. Então, por isso que tem que ser uma equipe interdisciplinar analisando isso. E aí o meu sonho que a gente faça esses mapas e quem sabe daqui a um tempo a gente jogue isso daí tipo numa inteligência artificial ou num esquema de machine learning, onde a gente vai fazer a avaliação do aprendiz e ele já vai começar trazendo perguntas pra gente, que essa daí é a primeira fase. A primeira fase a gente fazer esse mapeamento. A segunda fase seria justamente a gente pegar o que o aprendiz não sabe,
o que a gente quer ensinar para o aprendiz, a avaliação dele e o contexto. E aí a inteligência artificial já sugeriu o que a gente pode trabalhar. Então é o meu, vamos dizer assim, é a segunda etapa desse raciocínio que a gente pode pensar sobre isso, tá? Mas isso é um trabalho a longo prazo e a gente vai discutindo. E se vocês quiserem, se vocês estão num ambiente de pesquisa e falar, Dani, eu quero pegar essa ideia e levar, leve, é sua, tá? Essa ideia não é minha, não é propriedade minha, não tá na minha cabeça e falar, é só minha, não. Eu quero que todo mundo copie, cole e faça e desenvolva e tá bom? Essa que é a ideia. A gente tem que ser mais rápido nisso porque nossas crianças não podem perder tempo. Gente, eu vi 1 milhão de perguntas aqui. Eu, infelizmente, não vou conseguir responder. Não vou, porque eu tenho que fazer um bando de coisa. O Aquiles já tá me chamando ali pra almoçar. Tá todo mundo me chamando pra almoçar. Eu depois... Deixa só passar daqui pro final da semana, porque terça-feira vai ter o Plantão Pay, às 20h30, que é um evento super exclusivo. Só quem tá inscrito no link da bio, você se inscreve pra participar, vai poder... Porque vai ser uma coisa restrita, a gente pode até discutir mais isso lá. Aí depois eu vou abrir um formulário, depois que passar essa loucura desses dias, eu vou abrir um formulário pra gente fazer um grupo de estudo. Só que assim... Não quero ninguém, eu não vou aceitar ninguém passivo. Por quê? De passividade já chega, sei lá, passividade não, né? Então, assim, quem for pra fazer parte desse grupo de estudos tem que falar. Se a pessoa não falar em em 2 sessões, tá fora. Tem que ser uma coisa assim, sabe? Porque eu não dou conta mais de profissional passivo na minha vida, não. Tem que ser ligado e a gente trocando informações, tá? Então é só deixar claro que se o dia que eu lançar esse formulário, tá todo mundo tem que participar. Gente, é isso. Finalizou a live, link na bio, cadastrar ali para participar do Plantão Pay e deixa aqui seus comentários. Quem gostou da ideia, quem quer participar, porque aí a gente já vai ativando mais pessoas para participar. E quem sabe também quiser copiar e colar a ideia de desenvolver isso daqui, ter outros segmentos, isso vai ser muito legal, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom e até mais. E até terça-feira às 20 horas se a gente não fizer uma outra live. Beijo.